Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre o continente asiático, o maior continente que nós temos e que apresenta a maior diversidade étnica, climática, de vegetação, de aspectos socioeconômicos. A gente vai hoje fazer uma introdução, falar da regionalização desse continente e começar a falar sobre o Oriente Médio, priorizando aí dois conflitos importantes nessa região. A gente, como é bastante coisa para falar, a gente vai falar do continente asiático até o final do ano. Então a gente está aí menos da metade, né, do quarto bimestre, parece pouco, né, mas já acaba as aulas, a gente vai até o dia 11 de dezembro, então até lá a gente vai ver só esse continente, mas mesmo assim é bastante coisa, então a gente vai tentar focar cada região da Ásia, a gente vai tentar focar alguns aspectos, tá bom? Então vamos primeiro localizar o continente asiático. O continente asiático é imenso, então a gente vai ver a regionalização de todo esse território. Ele é banhado pelo Oceano Índico e o Oceano Pacífico e também pelo Mar Glacial Ártico, né? Eu já falei em aulas passadas, né, que muitos autores, né, a maioria não consideram, né, o Mar Glacial Ártico nem o Mar Glacial Antártico oceanos, né, sim mares, porque são apenas extensões, né, dos três principais, o Atlântico, o Índico e o Pacífico, mas nos mapas vocês vão ver com frequência, né, escrito Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Bem, então qual que é, né, o todo aí do território do continente asiático? Qual a regionalização que a gente vai trabalhar, né? A gente vai regionalizar esse continente em 6 partes. A Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e o Extremo Oriente, tá? Então a gente vai falar aí dessas 6 partes. Bem, a primeira grande região aí, então, né, do continente asiático é a Ásia Setentrional, né, que é a Ásia do Norte, que é basicamente a Rússia. A Rússia tem dimensões continentais, então vamos lembrar aí, né, quando a gente falou do continente europeu, a menor parte da Rússia está localizada na Europa e a maior parte da sua extensão territorial está no continente asiático. Porém, a maior parte da população está concentrada na parte que está localizada no continente da Europa, certo? Então a gente vai falar aí nas aulas seguintes da Rússia, e representado no mapa aqui à direita em vermelho. Nós temos a Ásia Central, representada aqui pela cor verde, como a gente vai falar também, né, nas próximas aulas. O Oriente Médio, que a gente vai falar um pouco hoje, então representado aqui pela cor amarela. Então a gente vai falar sobre os principais conflitos que nós temos aqui, né, a questão da Palestina e Israel e da região de Kurdistão. A Ásia Meridional, ou a Ásia do Sul, né, o sul da Ásia, representado aqui pela cor vinho. O Sudeste Asiático, que aí já está aí no hemisfério sul, né, a maior parte, então a gente vai falar dessa região. E o Extremo Oriente, né, que a gente vai focar principalmente aí no Japão, na Coreia do Sul e na China. Bem, a gente vai começar a falar então sobre o Oriente Médio. O Oriente Médio, né, apesar aí de ser uma maioria árabe, seguidora do islamismo, a gente tem alguns conflitos importantes para ser destacados. Então a gente vai falar da questão da Palestina, Israel e da questão do Kurdistão. Então o Kurdistão aí é uma área que um movimento separatista quer criar, né, os curdos querem criar um estado próprio nessa região. Porém, essas 4 nações do Oriente Médio, mais uma, né, são 5 nações, 4 aí localizadas no Oriente Médio, elas não chegam a um acordo porque essa área possui importantes jazidas, né? Então o Oriente Médio ele possui aí uma escassez de água, mas para compensar, né, eles têm aí ele é muito rico, né, essa região em recursos naturais, principalmente o petróleo. Então, nessa região fica cada vez mais difícil aí ter um diálogo e um caminho, aí, um norte para chegar aí numa resolução pacífica, justamente por ser uma área econômica importante para a região. Então, primeiramente, a gente vai começar a falar sobre a questão da Palestina e Israel e depois a gente vai finalizar com a questão dos curdos. E aí, qualquer dúvida, vocês mandem no WhatsApp. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas aí as dúvidas que surgirem, vocês mandem lá para mim e a gente continua a falar do continente asiático na próxima aula. A aula de hoje é sobre a questão da Palestina. Mas antes a gente precisa voltar um pouco para entender quais foram as motivações religiosas.
O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga. As religiões monoteístas são aquelas que acreditam em apenas um Deus. E segundo o Velho Testamento, a cidade de Jerusalém, que eu estou passando aqui o mouse, seria a terra prometida ao Abraão e os seus descendentes. Esse reino aqui era conhecido como Reino de Judá. E ao longo dos séculos, o mundo antigo ele sofreu a dominação de vários impérios. Mas o problema mesmo para esse povo, né, desse reino de Judá, foi com a invasão do Império da Babilônia, quando ocorreu a primeira diáspora judaica, né, em 586 a.C., século 6 a.C. E o que era, né, o que é uma diáspora? É quando um povo ele é expulso do seu território. Então, eles foram expulsos e aí eles foram para outras nações, se espalhando, né, por outros países, né, outros territórios. Depois do Império da Babilônia, nós tivemos a dominação de outros impérios, e aí o que a gente vai ver, né, ao longo dos séculos é que o fluxo de migração para esse território era bastante intenso. Então, eles eram perseguidos, eram expulsos, aí depois de um tempo, né, quando as coisas se acalmavam, vinha a dominação de outro império um pouco mais flexível nessa questão religiosa, né, era mais tolerante na questão religiosa, eles voltavam, depois eles saíam novamente. Então, ao longo desse conflito, né, dos séculos, a gente vai ver que tinha uma ida e vinda muito intensa desse povo, né, que posteriormente vai ser conhecido, né, como povo judeu. Inicialmente não tinha esse nome, né, mas depois eles vão ser conhecidos como povo judeu. Então, depois dessa primeira diáspora, nós temos a segunda em 70, né? Olha o tempo que decorreu, né? A primeira diáspora em 586 a.C. e aí lá em 70 depois de Cristo, com a dominação do Império Romano. Então, a partir daí, né, o cristianismo vai ganhando cada vez mais força e junto, né, esse crescimento do cristianismo, os judeus também vão ficando cada vez mais à margem da sociedade, então eles não tinham os mesmos direitos que os cristãos na sociedade, não tinham os mesmos direitos políticos, nem na vida social. E aí nós vamos vendo a expansão cada vez maior do cristianismo. E um pouco depois surge o islamismo, ali no século VII, desculpa. Voltando um pouco aqui para esse mapa, então, ó, no século VII surge ali o islamismo. E por que é importante para o islamismo essa região, essa cidade de Jerusalém? Porque, segundo os escritos sagrados, foi onde Maomé ascendeu ao paraíso. Então, foi a subida aos céus nesse local, né, na cidade de Jerusalém. E para os judeus é a terra prometida, e para os cristãos, né, segundo a Bíblia, foi onde Jesus nasceu, viveu, foi crucificado, né, morreu e teve sua ressurreição. Então, uma cidade, né, importante para as três principais religiões monoteístas. Por isso que é bem complicado chegar a um acordo sobre a cidade, né, especificamente de Jerusalém. Bem, seguindo então, né, então o islamismo surge aí por volta do século VII, vai se disseminando. Só para a gente localizar, né, onde fica esse território, então aqui está o continente asiático, e aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é o território, né, que atualmente possui aí o território, né, de Israel, e a Palestina, que ainda não tem o seu território criado, mas luta, né, para ter o Estado próprio. A gente vai ver aí, né, que no ano de criação, né, do território de Israel, eles já estavam bem organizados, bem coesos, né, foi um pouco mais fácil para eles criarem, e até hoje a Palestina ela não conseguiu essa coesão. Então ela não conseguiu até hoje criar o seu Estado, mas luta para ter o seu Estado próprio. Então ela está ali, né, bem na ponta da Península Arábica. Deixa eu voltar aqui no mapa, né, que é a Península Arábica, e o território fica aqui na ponta, tá, no continente asiático. Bem, então, avançando um pouco, né, o cristianismo ele vai ganhando força. Então, a dominação cristã na Europa durante o feudalismo, os judeus não podiam adquirir terra, então eles tiveram que procurar, né, para sua sobrevivência, tiveram que procurar outras atividades, principalmente, né, como comerciantes, o que lá para frente, né, com a queda do feudalismo,
vai ajudar eles a formarem a incipiente burguesia, né, depois ali já no finalzinho, né, do feudalismo, né, com o início ali das feiras, né, da troca de mercadorias, depois entra a monetização. Então eles vão ser importantes comerciantes, né, no início ali da burguesia, e depois também muitos serão banqueiros. O que vai aumentar também o ódio, né, contra o judeu, porque tem aquela crença, né, que o judeu é rico, o judeu é soberbo. Então vai crescendo o ódio, né, e o preconceito contra eles também. Quando aconteceu a Revolução Francesa, né, no final ali do século XVIII, eles passaram a ter um pouco mais de liberdade política, né? Só que ao mesmo tempo, com os ideais nacionalistas, né, que a Revolução Francesa trouxe também, essas ideias nacionalistas, eles foram acusados de não participar, né, das nações. Então eles tinham, né, muito mais uma identidade religiosa. Então, eles tinham uma coesão muito maior em volta da religião deles do que a nação, né, que eles estavam inseridos. Então, eles não tinham tanta identidade com as nações. No final do século XIX, início do século XX, iniciou-se na Rússia os chamados pogroms, que eram reações violentas contra os judeus. Então, os judeus eram linchados até a morte nas ruas, crianças, mulheres, as lojas eram saqueadas, destruídas, o que levou a uma nova fuga, né? Então, vários desses judeus fugiram para a região agora conhecida como Palestina, né? Que era aquela região que a gente viu inicialmente, e muitos também foram para os Estados Unidos. Os russos, eles sempre hostilizaram os judeus. Só que, com o tempo, o governo foi oficializando esse antissemitismo, né? Que é esse ódio ao judeu. O que levou, já em 1887, ao primeiro encontro sionista, né? Principalmente com a influência desse Theodor Herzl, né? Com essa obra O Estado Judeu, esse livro O Estado Judeu. O movimento sionista nada mais é do que a criação de um Estado judeu, né? A teorização, a tese sobre a criação de um Estado judeu. Já que eles estavam sendo perseguidos, né, de toda essa perseguição ao longo dos séculos, nada mais justo do que eles se unirem e criarem um próprio Estado para eles poderem viver, né, em harmonia e poder viver a sua religião, né, sem perseguições, sem conflitos. E aí, onde que eles escolheram, né, onde seria criado esse Estado judeu? Lá no antigo reino Judá, né, na Terra Prometida. Então, eles já tinham essa ligação forte, né, com a terra sagrada, a terra prometida, e era ali que eles iriam, né, tinham a esperança de criar o Estado judeu. E o que aconteceu? Foram traçados, né, nesse primeiro encontro as próximas ações, né, que seriam tomadas para eles começarem a se organizar, começarem a ter uma coesão para a criação desse Estado. E aí não foi de forma violenta. Eles simplesmente, né, os judeus que iam, né, ou fugidos, ou iam mesmo, né, se mudavam para a Palestina, eles compravam terras, né, e começaram a comprar terra e cada vez mais chegavam novos judeus na Palestina. Só que o problema era que o islamismo, lembra, já estava, né, cada vez mais crescendo também, né, junto ali com o cristianismo, mas nessa região o islamismo era já majoritário, e na região da Palestina, no início do século XX, já viviam cerca de 500 mil árabes, né, árabes na região da Palestina, árabes palestinos. Então eles começaram a ficar preocupados com essa vinda em massa de judeus adquirindo terras ali na região. Mas até então, a convivência era razoavelmente pacífica. Após a criação, né, isso eu vou falar depois, mas após a criação do Estado de Israel, em 1948, é que o conflito começou mesmo, né, o conflito armado se iniciou entre esses dois povos. Mas antes disso, lembra que aquele território, após a Primeira Guerra Mundial, o território era do Império Otomano, antes da Primeira Guerra Mundial. Aí acabou o Império Romano, acabou a Primeira Guerra Mundial, o Império Romano ele foi dividido entre as potências europeias, e aqui, ó, nessa região da Palestina, né, entre outros,
ficou sob o controle do Reino Unido. Então, o Reino Unido, a dominação do Império Otomano caiu e passou a ser controlado, né, pelo Reino Unido. Só que aí o Reino Unido, né, como estava vindo muito judeu para essa região, ele criou cotas para a migração. Então ele começou a barrar os judeus, né, estabeleceu as cotas para não continuar vindo em massa, né, os judeus para essa região, sendo que já existia ali uma maioria árabe. E em 1930, uma nova onda de migração de judeus, né, começou a vir para essa região, fugindo do nazismo. Lembrando aí, eu não sei como que vocês estão na leitura do Diário de Anne Frank, mas em 1933 a família Frank foge da Alemanha para a Holanda, né, uma família alemã, né, eles são judeus, mas eles nasceram na Alemanha, e aí eles fogem para a Holanda, né, para fugir das perseguições. Mas depois a Alemanha invade a Holanda, e aí começam as perseguições lá também, e eles têm que ir para o anexo secreto se esconder e ficam confinados lá por 2 anos. Em 1920, os judeus criam a organização paramilitar, né, ou seja, milícias, chamada Haganah. Essa Haganah, porque a gente está acostumado a ver apenas organizações terroristas árabes, né? A gente vê muito no noticiário as organizações terroristas de origem árabe. Mas os judeus já tiveram, né, para a criação de Israel, eles criaram a Haganah, que eles faziam atentados terroristas. Depois foram incorporados às forças oficiais, as forças militares oficiais, e aí deixou de ser paramilitar. Mas eles inicialmente cometiam atos terroristas também, né? A gente não pode deixar de lembrar isso. Então, novos impulsos de migração de judeus para a Palestina, né, após a Primeira Guerra Mundial, e aí isso levou à revolta dos árabes palestinos, né, eles começaram cada vez mais a ficarem preocupados, e aí surgiu o Haganah para pressionar os árabes. Então, eles cometiam atentados terroristas contra os árabes e a tensão ia cada vez crescendo mais. Até que, em 1938, né, conhecido como Noite dos Cristais, ocorreu um violento prógramo, né, na Alemanha, que dali iniciou-se, né, o Holocausto. Então, destruição de sinagogas, lojas da comunidade judaica. Tem vários filmes, documentários, né, que mostram bem, né, esse momento histórico. Assassinatos e incêndios de casas de judeus. Então, iniciou-se, né, de fato, o Holocausto. Então, vários judeus ali, nessa Noite dos Cristais, já foram presos e enviados para os campos de concentração. Então, os judeus, de novo, né, estavam fugindo ali do nazismo, novamente, aumentou a leva, né, para a Palestina. Bem, até esse momento, eu não sei se vocês... a que ponto que vocês estão da leitura, mas a Anne Frank morreu, né, em um campo de concentração. Foi feita uma denúncia, eles invadiram o anexo secreto, prenderam todo mundo, e aí eles separaram, né, o pai da Anne Frank, a mãe e as irmãs. Então a mãe e as irmãs foram para um campo de concentração, e as mulheres, né, foram para um e os homens para outro. Em maio de 1940, a Holanda é invadida pelos nazistas alemães, época que aumentam as restrições aos judeus com decretos antissemistas, né, o que a Anne Frank registra bem, né, no seu diário, ali no comecinho já do livro ela já fala sobre isso. Em 1942, a família se muda para o anexo secreto, onde ficam confinados até agosto de 1944. A Anne Frank ela faleceu no campo de concentração Bergen-Belsen, na Alemanha, provavelmente no dia 12 de março de 1945, né, de acordo com os relatos, né, de alguns sobreviventes, com apenas 15 anos de idade. Então, ela morreu de tifo, né, ela e a irmã. A mãe dela ela morreu um pouco antes, depois a Margot e a Anne contraíram tifo, com as péssimas condições, né, de higiene que haviam, né, nos campos de concentração, e a fome, né, eles mal comiam, muitos trabalhavam, né, trabalho forçado, então eles estavam bem debilitados, e aí com a disseminação do tifo, né, que era comum ali na época, nos campos de concentração, elas não resistiram. Então a Margot morreu primeiro, 2 dias depois a Anne Frank morreu. E pouco tempo depois terminou a guerra, né, e os campos de concentrações foram libertados.
É bem triste, assim, né? Se ela tivesse sobrevivido, ela e a irmã, né, um pouco mais, talvez teria um outro destino. Bem, e aí acaba a Segunda Guerra Mundial, né, em 1945. A ONU é criada no mesmo ano com o objetivo principal de mediar os conflitos internacionais, para que uma nova guerra não ocorresse, né? Então, para evitar essa tragédia humana, a ONU foi criada. E aí, uma das primeiras mediações, né, que a ONU fez foi em 1947, com a proposta de partilha dessa região da Palestina. Então, ó, ali onde eu estou colocando ali o mouse, né? O Estado árabe, né? Notem que apesar dos árabes já serem nessa época a maioria, eles iriam ficar com 42,9% do território, né, aqui em laranja, e os judeus ficariam com 66,5% do território, né, mesmo sendo minorias, mesmo sendo minoria, né, no território. E Jerusalém, a cidade de Jerusalém, como é uma cidade importantíssima, né, para essas três religiões, ela não seria nem de Israel nem da Palestina. Seria uma área internacional administrada pela ONU, então seria uma área neutra. E aí o que aconteceu? Lembra lá que essa região estava sob domínio da Inglaterra ainda. E o mandato dela ia até 1948. E aí o que os judeus fizeram? Em 1948, eles declaram a sua independência e criam o Estado de Israel. Só que o que acontece? A Palestina não cria o Estado dela. Por quê? Porque elas não tinham ainda uma organização, né? Não tinham um movimento ali para organizar a população árabe, então eles não tinham condições, e até hoje, né, eles não criaram o Estado deles. Aí, a partir do momento que Israel cria o seu Estado em 1948, o mundo árabe se revolta, então os outros países que possuem judeus, né, em seu território, eles expulsam esses judeus, então muitos desses judeus vão ali, né, para a Palestina, para o recém-criado, né, para o recém-estado criado, e aí vários conflitos iniciam-se, né? A partir daí, esse é um marco, né? A criação do Estado de Israel é um marco para o aumento das tensões ali na região. Aí apenas, ó, o Estado de Israel, vamos comparar aqui os mapas primeiro, né? De 1920 a 1947, ó, a presença judaica, né? Representado aqui pelo laranjinha, marrom. O amarelo representa os árabes. E aí, em 47 e 48, né, temos a partilha, né, entre o Israel e Palestina. E de 48 a 67, vamos comparar aqui, ó. Essa daqui era a proposta da ONU. Olha aqui os territórios que eram dos judeus. E aqui, ó, a gente já tem mais território, né, mais áreas desse território do que tinha sido proposto aqui pela ONU em 47. Bem, então, a criação da OLP, né, foi em 1964, e já em 67 começa a Guerra dos Seis Dias. Só que, o que foi essa Guerra dos Seis Dias? Né, entre o Estado de Israel e o mundo árabe. Só que Israel, ele já tinha uma tradição militar muito forte e recursos bélicos muito superiores do que os palestinos árabes. E aí, depois dessa Guerra dos Seis Dias, o que aconteceu? Israel anexou mais territórios. Então, o Sinai no Egito, a parte oriental de Jerusalém, a Cisjordânia, Golã, né, pertencente à Síria. Apenas em 1982, que aí o Estado de Israel devolve esse território que ela pegou. E, assim, esqueci de falar, nesses territórios que ela conquistou, uma da tática, né, do Estado de Israel é fazer assentamentos judaicos. Né? Então, envia lá populações, né, fazem assentamentos nesses territórios conquistados para tentar expandir o seu poder naquela região. E aí, em 82, eles devolvem para o Egito, no acordo que ficou chamado, né, Acordo de Camp David, por mediação dos Estados Unidos. Com a devolução desse território para o Egito, o que o Egito faz? Ele reconhece o Estado de Israel. Isso é muito importante para a comunidade internacional, porque até então nenhum país árabe tinha reconhecido o Estado de Israel. Ele era negado.
né? O Estado, quando ele foi criado, desde 1948 até esse momento, ele era negado pelo mundo árabe. Em 74, a ONU reconhece a OLP, um passo importante também. Então, o Egito reconhece o Estado de Israel, né, o primeiro país árabe a fazer isso, e a ONU reconhece a OLP como representante do povo árabe palestino para a criação, né, do seu Estado futuramente. E em 79, então, né, acontece a devolução desse território. Bem, em 87, acontece a primeira intifada. O que é a intifada? Foi uma revolta árabe contra o Estado de Israel. Só que Israel respondeu duramente, né, como eu já disse, aos recursos bélicos dele, e a tradição militar é muito superior do que os palestinos. Então, eles realizam o maior massacre de toda a história até então, né, de toda a história desse conflito. E no mesmo ano criou-se então o Hamas, que foi uma reação nessa primeira intifada. O Hamas é uma organização terrorista, que o objetivo dele, o principal objetivo dele é a destruição do Estado de Israel. Não é nem lutar para a criação do Estado, não, é primeiro, antes de mais nada, destruição total do Estado de Israel. Bem, em 93 nós temos de novo, né, com a mediação dos Estados Unidos, aí do Bill Clinton, os acordos de Oslo entre o Rabin e o Arafat. Só que um extremista judeu assassinou, o Rabin era o primeiro-ministro, né, da época do Estado de Israel, e aí um judeu extremista, ele assassinou o primeiro-ministro, porque ele não concordava com esse acordo. E aí, o que aconteceu? Os extremistas, eles sempre tentam criar uma instabilidade, né, para ascender no poder. E aí, a partir daí, a extrema-direita ganhou força, né, do Estado de Israel, e aí os acordos ficaram cada vez mais difíceis. O que levou depois, né, pouco tempo depois, né, de 93 até 2000, a segunda intifada, né, que durou até 2005. Então, de novo, né, uma força desproporcional, né, de Israel contra os palestinos, e aí eles começaram a criar também o Muro de Israel, ou também conhecido como Muro de Cisjordânia. Em 2002, de acordo com o Estado de Israel, é para a defesa, né, esse muro para se proteger dos árabes. O Ariel Sharon, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, porque em 2004 ele tira assentamentos da faixa de Gaza, né, assentamentos judeus da faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia, e aí por isso em 2004 ele ganha, né, o Prêmio Nobel da Paz. Ele era o primeiro-ministro, né, da época de Israel. E aí quais são as principais tensões atuais que estão bem difíceis, né, de serem resolvidas, porque você vê, né, são conflitos, né, que perduram séculos, né, e principalmente após a criação do Estado de Israel, esse conflito armado tem se intensificado. E aí, por que é difícil? Demora, né, como eu já falei, demora na criação do Estado da Palestina. Talvez se a Palestina tivesse criado logo em seguida, logo após 1948, o Estado da Palestina, talvez fosse um pouco mais fácil eles respeitarem aquela primeira partilha que a ONU fez, né? Talvez um pouco mais ou um pouco menos do território para cada um, mas talvez eles teriam entrado em um acordo de uma forma melhor, mais rápida, né, mais pacífica. Mas não foi o que aconteceu, né? Demorou muito, até hoje ainda não se criou, e aí o Israel foi se apoderando, né, de outros territórios, principalmente da Jerusalém, o que torna, né, a situação cada vez mais difícil. Outra tensão são esses assentamentos israelenses, né, nos territórios ocupados, né, que é uma tática que Israel usa. A disputa por Jerusalém, porque Israel quer a região inteira de Jerusalém e a Palestina reivindica a parte oriental, né, que um pouco antes era dela, né, antes dela anexar toda Jerusalém. E a OLP quer o retorno dos refugiados palestinos. Então, à medida que o Estado de Israel ia anexando outros territórios, e na própria criação, né, do Estado de Israel, eles foram expulsando, né, árabes palestinos daquele território. E aí, hoje, há cerca de 10 milhões desses refugiados em outras nações. Então, a OLP, ela pede o retorno desses refugiados para Israel.
O que é difícil também, porque aí o argumento do Estado de Israel é que eles não podem aceitar toda essa leva de árabes, porque senão eles perdem a identidade do Estado, né? Eles perdem a maioria judaica, né? E passa a ser uma maioria árabe novamente nessa região de Israel, do Estado de Israel. Bem, eu coloquei aqui só para vocês verem um mapa aqui da cidade de Jerusalém, que separa, né, onde que estão os principais templos, né, os principais templos de cada religião, né, cristão, muçulmano, judeu. Aqui ele separou, né, o autor separou os armênios, mas na verdade eles são cristãos também, eles só quiseram chamar a atenção, né, para esse povo. Então aqui, né, em Jerusalém, foi onde Jesus viveu, foi crucificado, morreu, né, e teve a sua ressurreição. O local também onde Maomé ascendeu ao paraíso, e é a terra prometida por Deus a Abraão e os seus descendentes, o que torna difícil, né, a solução dessa questão de Jerusalém. Os curdos são uma população de cerca de 30 milhões de pessoas que eles estão distribuídos entre 5 nações: Armênia, Turquia, Síria, Iraque e Irã. Essa mancha, esse território, é o território contestado pelos curdos, que eles querem criar o Kurdistão. E eles são pessoas que eles não se identificam com a cultura nem com o idioma daqueles países que eles estão inseridos. Então, por exemplo, aqui os curdos que estão presentes no território da Turquia, eles não se reconhecem como turcos. Eles querem criar o seu próprio país junto com a população que está presente nessas outras nações. Só que qual que é o problema que a gente vai ver aqui nessa aula? Essa área contestada possui recursos importantíssimos para todas essas nações. Então, justamente aqui, a gente tem recursos naturais que os países teriam que abrir mão de parte considerável do seu território e perderiam o controle desses recursos, porque todos esses recursos passariam para o poder dos curdos, o que dificulta a criação do Kurdistão, né, que seria o país que eles querem criar. Então, até agora não tem acordo, os curdos seguem na luta, né, para ser o seu Estado independente, mas por conta principalmente da economia, né, desses recursos econômicos, eles não conseguem a sua independência. Então, qual que é esse primeiro recurso natural? Aqui eu trouxe um mapa da onde ficam as principais, né, jazidas de petróleo e de gás natural. Ó, essas manchas aqui, né, em marrom, são as jazidas, e aqui representado com a letra R são as refinarias. Então, eu recortei a área contestada pelos curdos. Ó, justamente nessa área, ela pegaria, deixa eu voltar aqui, os campos de gás e de petróleo. E aí, vamos lembrar que esses recursos, né, tanto o petróleo quanto o gás natural, são recursos importantíssimos para a economia do Oriente Médio. A maior parte da riqueza do Oriente Médio é na exportação desses recursos para o mundo inteiro, ele vende para o mundo todo. Então, os curdos tomariam, ó, vamos ver aqui na Turquia. Cadê o meu mouse? Ó. Eles pegariam essas jazidas, aqui na Síria também, ó, vendo? No Iraque e no Irã, chegaria até a pegar essa refinaria, ó, então passaria para controle dos curdos. Qual outro recurso natural que temos aqui nessa região? Eu trouxe um mapa do clima e da vegetação do Oriente Médio. Então, ó, essa parte aqui em amarelo, né, que é a maior parte, ó, essa parte e essa daqui são áreas desérticas, ou seja, a gente fala que é inóspita para o ser humano, né? Porque é muito difícil viver aqui, constituir uma moradia aqui. Por quê? Porque é difícil plantar, é difícil os animais pastarem, é difícil conseguir recursos como água potável. Então, essas áreas, elas são mais difíceis, né, para a vida humana. Nessa parte representada pela cor laranja, um laranja mais claro, são as áreas semidesérticas, né? Melhora um pouco, né? Não é totalmente desértico, mas ainda não é ideal. Essa área verde, que é pouquíssima, né? Tem um pouco aqui nessa região da Turquia, um pouco aqui ao norte também, que são as florestas, representada pela cor verde. Então, tudo aqui temos florestas. Ao sul e ao leste, nós temos pastagens. Então, ó, essa área aqui em roxo, né, em lilás, são as pastagens. E nessa área aqui, que é a principal área
que temos o território curdo, que os curdos, né, contestam, e em laranjinha temos a vegetação arbustiva. Então, todos os arbustos ficam aqui nessa parte alaranjada, ó. Temos aqui também. E aí, ó, jogando aqui o território. Então, por exemplo, o Iraque, que tem boa parte do seu território de área desértica, ela entregaria para os curdos áreas arbustivas importantes. Ó, tá vendo? E aí sobraria pouco para ele. A mesma coisa aqui no Irã também. Então, esses recursos naturais, eles servem como um obstáculo para que essas nações cheguem a um acordo. E no caso do Tibete, né, vamos ver... Ah, sim, a questão hídrica também, antes de a gente falar do Tibete. A questão hídrica é outro recurso natural. O que acontece? Dois principais rios que banham aqui o Oriente Médio, eles têm a nascente na parte contestada pelos curdos. Ó, vou jogar aqui o território. Então, nós temos aqui ó, o rio Eufrates e o Tigre. Eles nascem justamente nesse território. Lembrando que o rio, ele sempre nasce no local mais alto e ele termina nos locais mais baixos, né? Então, ele vai descendo até ele encontrar o mar. Aí a gente fala que ele desemboca no mar. Então, a nascente, onde ele começa, né, é a nascente, e onde ele termina é a foz, certo? O término do rio é a foz. Então, aqui, ó, a nascente do rio começa aqui, ó, nessa região que os curdos querem. Aí ele vai descendo, a água da chuva vai alimentando os rios, ele vai encontrando outros rios menores, né, pelo caminho, e aí eles desembocam, né, a foz dele termina aqui no rio, no mar. Bom? Então esse também é um recurso importante, porque se as nações abrem mão desse território, eles perdem o controle dessas nascentes. E a água é um recurso muito escasso no Oriente Médio, né? Várias áreas desse território, eles enfrentam a escassez de água potável. Então, eles têm que, quando um país tem áreas com pouca água, né, com poucos recursos hídricos, esse recurso passa a ser muito caro e eles têm que investir muito dinheiro para que essa água chegue nesses locais, né, que naturalmente não chega. Então, abrir mão dessas nascentes é um outro grande obstáculo. Dúvidas, mandem lá no WhatsApp e até a próxima aula.